Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Wilson Sadala, sou advogado e corretor de imóveis e hoje eu vou apresentar para vocês mais uma dica flash para iluminar os teus caminhos. Há uma interdependência, uma inter-relação entre os ramos do direito e não seria diferente com o direito imobiliário, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre o regime de casamento, da comunhão parcial de bens, que se aplica aos companheiros também, tá legal? Por que eu vou falar disso? É porque ele gera direitos, tá certo? E no final, na dissolução, ou desse casamento, ou dessa união estável, tá certo? Resolveram se separar. Tem as consequências disso em relação ao patrimônio, em relação aos bens adquiridos na constância do casamento da união estável. Ou no caso de morte, né? Também tem a divisão dos bens. Como é que fica essa divisão? Vou explicar para vocês. Bem, entram na comunhão, tá, os seguintes bens. Você casou, tá? Você casou hoje. Ou começou a viver efetivamente a união estável a partir de hoje, tá? Todos os bens adquiridos a partir de hoje, onerosamente, comprou, pagou, metade é seu, metade é do seu marido, ou esposa, ou companheiro, ou companheira, tá certo? Então como é que fica isso? Vamos lá. Quais são os bens que entram nesse bolo para dividir? São esses bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, ainda que seja colocado no nome de um só. Ah, eu comprei um carro, botei no meu nome, eu sou casado. O bem é dos dois. Ah, minha mulher comprou a casa esperta, ela botou no nome dela. É dos dois. Metade é de um, metade é do outro. Tá certo? Não adianta colocar no teu nome, não. Vai ter que dividir, tá? Outra situação, adquiridos por fato eventual. O cara ganhou na loteria, tem que dividir. A esposa ganhou na loteria, tem que dividir o prêmio da loteria, tá certo? Os bens adquiridos por doação ao casal. Exemplo top aí que o pessoal sempre dá é o seguinte: o pai e a mãe resolvem dar um apartamento para a filha e presenteia o casal. Tá aqui, filha, para vocês morarem. Esse apartamento que é doado ao casal, ele é dividido, tá certo? Outra situação, outra circunstância. O camarada tem um bem, ou a esposa dele tem um bem, antes do casamento, tá? Esse bem antes do casamento, ele não entra nessa divisão, mas os frutos desse bem, sim. O que eu chamo de fruto? O aluguel é o fruto, tá legal? Esse fruto aí, se ele for depositado numa caderneta de poupança, enfim, ele vai ser dividido entre as duas partes, tá certo? Bem, e uma outra coisa que é importante falar é a situação da benfeitoria que as pessoas fazem, né? Vamos supor, eu casei e eu já tinha uma casa, mas a casa estava caindo aos pedaços, né? Minha esposa veio comigo, trabalhando, eu trabalhando também, e a gente foi lá e reformou a casa. Gastou 30 mil reais para reformar a casa. Ela vai sair e vai perder esse dinheiro? Não. Ela não tem direito à casa, mas ela tem direito a ser indenizada, né? Pelo valor que ela gastou na casa com a reforma das casas. Tá certo? Então, desses 30 mil, 15 mil é dela, 15 mil é meu. Bem, aí vou falar agora o seguinte. Vamos supor, né, que eles queiram se separar, se divorciar, né? O que acontece com esse bem, né? Se for uma casa, a metade dos bens adquiridos, dessa forma que eu falei agora, é para um, a outra metade é para o outro. O nome disso a gente chama de meia-ação, tá? Meia-ação, meia-ação. Metade é de um, metade do outro, 50% para cada um, tá? E como é que fica no caso, vamos supor que ele falece, ou ela falece, como é que faz para dividir, Wilson? Bem, se eles tiverem herdeiros,
se eles tiverem herdeiros, um filho ou pai e mãe vivo, como é que funciona? 50% já é dele ou dela, já está separado em razão da minha ação. Os outros 50% ela vai herdar também, junto com essa pessoa que ficou, que é o herdeiro, tá certo? Se for um filho, metade desses 50% é dela, metade dos outros 50% é dele. Ou seja, ela vai ficar com 50% dela em relação à minha ação, e os outros 50% ela vai ficar com 25% em razão da herança. Ela herda também. Tá legal? Gente, essa era a minha dica flash de hoje. Espero ter sido luz para você na tua tomada de decisão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem com Deus. Obrigado.